Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com o nosso bate-papo do dia. Hoje falando tudo a respeito de queimaduras. A gente sabe que a queimadura é uma lesão que não é fácil de ser prevista, mas quando acontece tem que ser tratada imediatamente. Para isso, é muito importante saber o que fazer no momento em que a queimadura acontece. Você sabe o que precisa passar nessa lesão? Será que pasta dental e manteiga funcionam? Para falar a respeito deste assunto, mitos e verdades a respeito do nosso tema de hoje, nós convidamos a dermatologista Patrícia Bandeira de Mello. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Nádia, e é interessante nós falarmos sobre isso, porque isso realmente é algo do cotidiano, né? Nós infelizmente não podemos fugir de uma situação como essa e é algo muito comum, ao contrário do que se possa pensar. E a informação a respeito, principalmente do que não se deva fazer, é algo importante e que precisa ser divulgado. A pele é o nosso tecido de revestimento, de cobertura, vamos dizer assim, como eu sempre saliento. Então, em função de ser um tecido de revestimento, ela sofre traumas de diversas naturezas. As queimaduras, elas podem ser também de diversas naturezas, seja elas causadas por temperaturas elevadas, por fogo, vapor, calor de toda a natureza. Elas podem também ser geradas, essas queimaduras têm origem em produtos químicos, cáusticos que encostam sobre a pele. A radiação ultravioleta, né? A queimadura solar, que é algo que a gente não pode fugir, que faz parte do dia a dia, principalmente das pessoas que se expõem de forma errada e exagerada ao sol. A queimadura solar é também muito frequente e pode ser intensa e grave em algumas situações. Queimaduras por substâncias, por biológicos, por exemplo, a água viva, nas pessoas que frequentam o mar, enfim. Então, são diversas as naturezas dos tipos de queimaduras que podem atuar sobre a pele. Vamos pedir para a nossa produção, doutora, para a gente entender um pouco mais a respeito dessas queimaduras e quais são também os seus graus. Para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2. Aqui a gente vai falar a respeito dos graus. O primeiro grau, o que isso significa, doutora? Quer dizer que ela é mais moderada do que as outras? Dependendo do quanto esse agente penetra na pele, nós vamos ter uma intensidade maior ou menor da extensão desse dano. A queimadura de primeiro grau é aquela que atinge somente a camada mais superficial da pele, que nós conhecemos como epiderme. Clinicamente, o indivíduo vai ter uma área de vermelhidão, que nós chamamos como eritema. Em geral, não há formação de bolhas na queimadura do primeiro grau, isso só acontece no estágio posterior. E uma vermelhidão, uma sensação de calor e ardor, que por vezes pode ser intenso, mas que é de menor intensidade ou monta. Então, é quando o agente não penetrou tanto através da pele e ela é de menor gravidade. A característica dela é mais avermelhada? Ela pode criar bolhas, popularmente dito? Não, na queimadura de primeiro grau não há formação de bolhas. O que você tem é uma vermelhidão, seguido de um período que pode ter uma leve descamação na pele. Mas, em geral, vermelhidão, ardor e calor local. E a de segundo grau? A de segundo grau, o agente ou térmico ou químico, enfim, ele penetra um pouco mais profundamente que a de primeiro grau, ou seja, ele vai da epiderme até a camada mais superficial da derme, que é a camada média da pele. Nessa forma, sim, nós podemos ter a formação de bolhas, né, com uma dor um pouquinho mais intensa, uma vermelhidão um pouco maior. E essa bolha, com a evolução do processo, ela pode romper, dessecar e formar, em função dessa ruptura da bolha, uma área de exulceração, que é uma ulceração bem superficial. Seguindo a gravidade ou a extensão da penetração do agente, nós podemos ter então a queimadura de terceiro grau. Essa sim é bem mais grave. Você pode ter o acometimento de todas as camadas da pele, epiderme, derme, superficial e profunda, porque a derme tem dois níveis de profundidade.
podendo chegar a hipoderme e até músculo, ou seja, são queimaduras gravíssimas e dependendo da extensão na pele, o indivíduo pode até evoluir para óbito. Eu vou pedir para que a nossa produção coloque no ar a nossa tela interativa número 3, que vai falar um pouco mais a respeito dessa característica da queimadura de terceiro grau. Está dizendo aqui na nossa tela, doutora, que ela pode afetar também os órgãos internos e os ossos, né? Sim, dependendo da penetração, da agressividade, do tempo que esse indivíduo ficou sujeito a esse agente agressor, o calor ou a substância ela vai se propagar, o agente de eletricidade vai se propagar de forma, às vezes, até muito rápida pelos tecidos cutâneos e, clinicamente, você vai ter uma área de tecido morto, vamos dizer assim. É um tecido escurecido, esbranquiçado, completamente desvitalizado, em que as células estão em processo de morte e o que é interessante notar é que dependendo do grau de destruição dos anexos, dos filetes nervosos nessas queimaduras gravíssimas, a dor é até menos intensa do que nas formas mais superficiais, porque o agente ou térmico ou químico ou elétrico, ele vai dissipando, dizimando as terminações nervosas da pele e o indivíduo então passa a não sentir dor, dada a agressividade dessa lesão. Bom, doutora, a gente precisa, como eu falei no início, saber o que fazer nesse momento, não é verdade? Por isso, a nossa equipe de reportagem foi às ruas e tem a nossa primeira pergunta. Eu sou Elzimar Marques. A pergunta que eu queria fazer é: quais são os primeiros procedimentos que tenho que fazer após sofrer uma queimadura de primeiro grau? Doutora, eu vou chamar um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.